Queridos irmãos e irmãs, muito boa tarde. Que Deus o abençoe a cada um de nós na noite, na tarde, Final de tarde, início de noite, E que esta bênção desta casa, que o próprio nome já diz, a caminho da luz, que este a caminho da luz seja constante no nosso dia a dia, no nosso caminhar, que esta luz que nós mesmos trabalhamos em cada um de nós, assim como o próprio Cristo nos diz, brilhe a vossa luz, e que façamos bom proveito em momentos como esses abençoados que Deus nos proporciona, e que esses amados irmãos e espíritos amigos que aqui se encontram, abençoando e sabendo da necessidade e do merecimento de cada um de nós aqui presente, permaneçam a nos iluminar nesta grande caminhada evolutiva. Os nossos agradecimentos a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, ao convite carinhoso que a gente sempre recebe da direção dessa casa, e aqui nós nos encontramos. Nós trazemos um abraço também dos nossos queridos irmãos do Centro Espírita Missionários da Luz, aqui de Palhoça. Temos na noite de hoje um tema que requer muita profundidade de estudo e que nós não vamos ter condições de passar em 30 minutos, porque são temas para seminário. Então nós vamos dar alguns respingos sobre esta questão e convidamos já antecipadamente que levem para casa e pesquisem, estude, porque a nossa vida é um constante aprendizado. Por isso, a evolução do ser, da nossa consciência, a evolução do ser consciente, que somos todos nós, espírito no processo evolutivo. Estamos vivendo em um mundo de prova e de expiações, mas desde o momento que Deus nos criou, simples e ignorantes, no conhecimento de tudo, nós, no nosso princípio espiritual, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo, nós já começamos a fazer essa grande trajetória evolutiva. No princípio espiritual, viajando pelo reino mineral, animal, vegetal, até despertar no homem, o estado que nós nos encontramos. Nesse trajeto do princípio espiritual, eu costumo dizer que é um processo gestatório do espírito, aonde ele nasce, aonde Deus escolhe a espécie humana para que o espírito passe as suas emoções, as suas inteligência, aonde ele desenvolve conhecimento, porque já se encontra esse princípio espiritual jamais aprimorado. Por isso que reencarnamos na primeira encarnação em um mundo primitivo, muito rude, muito selvagem, mas gradativamente, de acordo com o seu processo evolutivo reencarnatório, nós chegamos até aqui. Então temos aqui o significado de consciência. O que é? Sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos
ou totalidade de seu mundo interior. Já começa a trabalhar nesse mundo interior, em nós. Sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado, em atos emotivos individuais. E aí nós temos esse questionamento que nós devemos fazer todos os dias na nossa vida e que às vezes, aturdido pela correria dos nossos afazeres diários, esquecemos de fazer essa reflexão. De onde nós viemos e quais os próximos estágios da nossa evolução para nos unirmos com a grande consciência de Deus? Porque esse é o nosso propósito. Essa é a nossa caminhada evolutiva até chegar a Deus, mas jamais ser Deus. Porque Ele é único, o Ser Supremo, a causa primária de todas as coisas. Agora, este caminho é nos aproximar de Deus. E este caminho é nós que fizemos e é nós que percorremos individualmente. Não é o outro que tem que fazer por mim, é eu que tenho que fazer em mim, para ser merecedor. Porque esse conhecimento desse ser individual que nós somos, o indivíduo, ele é que tem que trabalhar intimamente nele. Por isso, essa grande análise aqui de um pensamento que nós temos que fazer todos os dias. Como posso evoluir se não conheço a mim mesmo? Isso é uma verdade. Então, primeiro eu tenho que fazer esse autoencontro comigo mesmo para ter condições de entender a minha vida, a razão da minha existência. De onde vim, o que faço aqui, qual a razão da minha existência e para onde eu vou. Então, para onde nós vamos, existem vários locais para onde nós vamos depois de desencarnar. Agora depende como é que nós estamos trabalhando isto para ser feliz. Já que, mas esse mundo é de tanto sofrimento, que tantas dificuldades, como é que eu posso ser feliz no mundo deste? Pode sim. Você pode ser feliz em qualquer lugar, porque essa felicidade está intrínseca em nós, já está latente em nós, porque Deus nos criou para ser feliz e não criaturas infelizes. A nossa infelicidade é nós que construímos, da mesma forma, a nossa felicidade. Então, por isso, esse questionamento, este pensamento das nossas situações vividas no dia a dia, nós temos que fazer essa autoanálise de nós, né? De onde nós viemos e quais os próximos estágios da nossa evolução. E aqui nós temos uma figura muito interessante também, esse autoencontro consigo mesmo. Essa análise que o indivíduo faz com ele mesmo se projetando diante de um espelho. Vocês já conversaram diante de um espelho? Olhar aquela figura lá? Porque às vezes a gente só olha, penteia o cabelo, faz a sua higiene, né? De manhã ou à noite, mas não para um pouco para se olhar no espelho. Às vezes quando se olha, diz assim, meu Deus, como eu estou velha, como eu estou velho, olha as rugas aparecendo, o meu cabelo está caindo, está ficando branco. Então é um questionamento crítico que nós fizemos a nós mesmos. E não deve ser assim. Nós vamos olhar no espelho e ver um filho de Deus que somos nós.
Não vamos olhar a matéria, e sim essa viagem íntima de cada um de nós. Aquele ser que ali está, às vezes carrancudo, problemático, sério, com vontade de destruir tudo, odiento. Então, vamos abrindo o sorriso bem suave. E depois damos uma linda gargalhada e dizer: meu Deus, como eu sou bonito e não sabia, né? Mas como é que eu vou dizer que eu sou bonito se eu sou uma pessoa tão feia? Não veja o lado material. Veja você, espírito. Você é lindo, nós somos lindos. Quem que diz que Deus criou alguma coisa feia? Deus não criou nada feio. Deus só criou beleza. A natureza por si diz, fala para nós. É verdade? Então nós somos essa natureza divina. Esse Filho de Deus que é criado com todo amor, porque Deus é amor, e nós somos filhos de Deus. Temos o DNA divino, temos um DNA de Deus, da sua essência. Então nós podemos e devemos ser criaturas felizes, sim, desde que nós faça essa autoanálise de nós mesmos. O autoconhecimento nos convida a fazermos uma viagem ao interior de cada um de nós. Essa trajetória é muito longa, que necessita de um esforço muito grande de nós. Não é verdade? Então, às vezes, a pessoa não quer nem saber. Ele passa o dia todo atordido nos seus afazeres e nem se dá conta daquilo que ele é. Devemos marcar um encontro com nós mesmos. Está ali. Essa jovem senhora está fazendo um encontro com ela mesma. Está se questionando, está perguntando diante do espelho. Estamos vivendo mais no automatismo do dia a dia, sem darmos conta de nós mesmos. Não é assim? Aquela correria, o trabalho, os afazeres domésticos, a preocupação social, financeira. Leva o filho para o colégio, traz o filho do colégio, vai para o trabalho, olha o trânsito, a correria de novo, sai do trabalho, o compromisso. Às vezes questionam, o patrão é chato, mas nós não somos chatos, é só o outro. Chega em casa, o marido é chato, a esposa é chata, mas ele não é chato. No outro dia levanta na mesma correria, nos mesmos excessos, as mesmas preocupações, e muitos querem acumular tesouros aqui neste mundo. Esquece do tesouro que ele é, o Filho de Deus. Esquece de si. Esquece da sua evolução do ser, da sua consciência. Então ele tem que parar, analisar e ver que a vida não é só essa. Daqui a pouco acontece alguma coisa, uma enfermidade, ou até mesmo um infarto, ou um acidente. Se depara no verdadeiro mundo, que é o espiritual, sem se dar conta daquilo que ele é, porque ele não fez esse encontro com ele mesmo. Aí vem grande parte, muitos sofrimentos, muitas dores, né, meus irmãos? Porque toda aquela programação que ele fez, reencarnatória, ele não fez. Ele se perdeu no meio do caminho, envolvido com as coisas materiais. O tema proposto para a reflexão é um tema perigoso. Conhece-se a ti mesmo. É perigoso porque a grande maioria das pessoas acham que já sabe, que já tem domínio sobre o assunto. Eu já sei, não precisa me repetir, não precisa falar. E vocês já viram que a doutrina espírita, o Pentateuco espírita, ele é como se fosse repetitivo. O livro dos Espíritos, o Evangelho,
todas as palestras, dá a impressão, eu já vou para lá de novo, repetir todos os assuntos, os estudos sistematizados, é a mesma coisa. Por que será? É porque se faz necessário repetir, e nós não estamos aqui repetindo de ano, num processo reencarnatório, é uma repetição de um aprendizado. Eu tinha umas tias que diziam, meu filho, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e fura mesmo. Então tem que ser, até nós absorver esta sabedoria divina, meus irmãos. O nosso codificador, Allan Kardec, instaurou uma nova era da fé no mundo, a era da fé raciocinada. Fé num processo contínuo de construção e aprimoramento. Porque muitos dizem, eu tenho fé, não é verdade? A maioria diz, eu tenho fé, e ele coloca a forma que ele tem fé. Mas qualquer obstáculo que aparece na sua vida, perde a fé. Aí muitos dizem assim, onde é que estava Deus nesta hora? Porque parece que tudo só acontece comigo. Cadê a fé? E a fé é o quê? É conhecimento, meus irmãos. Conhecimento. A fé, sem estar centrada em cima de uma lógica, de uma verdade, ela é vacilante. É essa que crê aqui, descrê ali. E o espírito imortal, como somos nós estamos nesse processo de aprendizado, buscando esse conhecimento para aprimorar a nossa fé. Então, toda fé tem que ser raciocinada. Se ela não for raciocinada em cima de uma razão, ela é vacilante, crê e depois descrê. E botando a culpa em Deus, muitas vezes. Nós sempre aprimoramos a nossa fé, ela nunca é fé irrestrita. A nossa fé está sempre se ampliando, aprimorando, mas nunca é total. Ela é uma fé raciocinada. O que está dizendo? Conhecimento. Em busca do conhecimento, ampliando. Tudo que nós fizemos na nossa vida, no processo do ser espiritual e evolutivo, consciente, ele está sempre aprimorando todas as horas. O indivíduo entra numa autoescola e recebe uma carta de licença para dirigir. Então, ele está autorizado. Mas o que acontece quando ele entra no trânsito? As barbeiragens é uma atrás da outra. E nós vamos insistindo e vamos aprimorando cada vez mais. Há momentos que está dirigindo, olha para o lado, vê a natureza, é tudo automático, ele nem se dá conta do que está. Às vezes ele nem se dá conta que está dirigindo o carro, que é uma coisa tão automática que ele absorve. E ali o que é? É um conhecimento. Ali gera o quê? Uma confiança. Ali gera uma fé que é raciocinada. Não é assim? Em tudo que nós fizemos é dessa forma. A nossa vida profissional, a nossa vida social, a nossa vida familiar, as nossas dificuldades que temos financeira e também física, doenças. Então, se nós ficamos doentes, o nosso corpo fica doente, enfermo, que surge algum problema grave, ela tem que ser raciocinada pensando, por quê? Que eu estou hoje com câncer? Por que eu sou diabético? Por que me aconteceu uma cirrose?
Por que aconteceu aqui um câncer de pulmão? Será que foi Deus que colocou isso tudo? Não. Por isso não existe doenças, e sim doentes. Doentes que somos da alma. Porque não temos esse conhecimento, a nossa fé não é ampliada. Então ela é constante. Todos os momentos nós vamos ampliando, desenvolvendo. Esta é a evolução do indivíduo. A tal ponto que tudo que vem ao encontro dele, ele encara face a face a razão. Porque aí ele obtém uma fé inabalável. Porque ela é raciocinada. Ele não deixa se levar como uma marionete, como um robô. Vai para lá, vai para cá, vai acolá, e ele bate aqui, bate lá. Outro dia uma jovem foi conversar comigo e disse: ó, Altamiro, eu já fui tudo quanto foi centro espírita. Depois eu fui para a igreja evangélica. Católica, eu sou de berço. Mas, senhor Altamiro, eu não encontro resposta para nada. Aí eu passei o tema, a questão 919 do Livro dos Espíritos. Eu digo, leia enquanto eu dou uma saidinha e depois nós voltamos a conversar. Mas leia atenciosamente, porque lá está, conhece-te a ti mesmo. O questionamento que Kardec fez a Santo Agostinho. Como posso evoluir nessa minha vida? Resistir ao arrastamento do mal? E ele responde que o sábio da antiguidade já o disse: conhece-te a ti mesmo. E ele disse: eu já conheço a sabedoria dessa máxima, mas o que eu quero mais, que ela seja mais eficaz, que ela tenha mais forças. E ele responde: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de todos os dias interrogava a minha consciência, passava em revista todos os meus atos. E foi aí que eu comecei e entendi a pessoa que eu sou. Aquilo que eu tinha praticado de mal, eu corrigia naquele ponto, ia em busca daquele ponto para me melhorar. E assim eu cheguei aonde cheguei. Porque ele era uma criatura também problemática. Quem estude a história de Santo Agostinho, vocês vão ver a dificuldade também que ele teve. Assim como todos os espíritos de níveis elevados, nessa trajetória evolutiva do átomo até Deus. Então todos passam assim como nós. O próprio Cristo também passou pelo mesmo processo até chegar à cristandade. Temos mais medo daquilo que as pessoas acreditam que sabem do que daquilo que elas ignoram. Porque aquilo que acreditam que sabe, mas não sabe. Olha quando Sócrates falou, só sei que nada sei. E era um filósofo. Então aquele que acredita que já que sabe, ele vira orgulhoso, presunçoso. Não vem com essa conversa porque eu já sei. O que é que tu vais me dizer? Então não quer escutar. O grande desafio do conhece-te a ti mesmo não é apenas conhecer quem você é. O mais difícil é você conhecer o que você se recusa a ser, que é a parte que negamos. Nós não queremos ver aquilo que somos. Olha a historinha lá, o caso de nos olhar no espelho e fazer essa análise de nós mesmos. A gente não quer ver. A gente vê o mundo todo feio, tudo é feio. Levanta de manhã, o dia é feio. Às vezes é um dia de sol lindo. Se está com chuva, reclama da chuva.
Se tem vento, reclama do vento. Se está calor, reclama do calor. Se é frio, reclama do frio. Se tem que trabalhar, ele questiona mais uma vez, eu tenho que ir para aquele inferno. Olha, quem disse? Porque o trabalho é uma bênção de Deus para a nossa evolução. A lei do trabalho é lei divina, para o nosso próprio aprimoramento evolutivo. Muitos querem reencarnar e ficar de braço cruzado e deixam que as coisas caem do céu, mas não querem se esforçar, não querem fazer a sua parte. E nós temos que fazer a nossa parte, em tudo. Cada indivíduo é singular, único. E nós passamos milênios negando a nossa singularidade, gastamos enormes energias tentando ser o outro, tentando copiar o outro. A televisão está aí, né? Coisa mais linda. Assisto uma novela, eu queria ser aquele ator que é tão bonito, aquela atriz. Olha, surgiu uma moda, eu tenho que repetir aquela moda. Tem uma tatuagem no rosto, ficou tão bonito, amanhã eu vou fazer também. Ou vou botar um brinco também, botar algo no nariz e tantas coisas. É livre, gente. Nós temos nosso livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que quiser conosco e com o nosso corpo. Essa liberdade. Mas porque ele não se conhece. Porque ele não fez essa viagem interior. Então não vamos copiar o outro. Copie Jesus. Este sim é um modelo e guia para todos nós, né? Esse nós devemos copiar. Uma coisa é você ter um modelo e guia, que é Jesus, o qual vai te conduzir no seu progresso, sim. Outra coisa é você ser um papagaio que só repete. Não é assim? Repete, o outro diz, ele repete. O outro ele quer ser. E ele não procura se conhecer. Um dos obstáculos que temos no autoconhecimento é o medo. Na maioria das vezes buscamos conhecer o outro e esquecemos de nós, enquanto deveria ser diferente. É eu. Porque quando eu me conhecer, eu vou conhecer o meu irmão, a minha irmã, as suas dificuldades, a sua necessidade. Eu vou procurar fazer a ele o que gostaria que ele também me fizesse, a caridade. Eu vou entender que ele é um filho de Deus como eu. Eu vou compreender ele, eu vou respeitar ele. E se eu não fizer essa viagem, eu não vou chegar a lugar nenhum. Aqui fala sobre o livro dos Espíritos, que é uma ciência, filosofia, com consequências religiosas, porque quando nós trabalhamos essa ciência, essa filosofia, nós vamos ir de encontro a Deus, e aí vamos fazer a ligação, religar ou ligar, por isso que é religião. Quando fizermos essa ligação, é porque nós estamos conscientes. Aí surge não uma fé dogmática, mas sim uma fé religiosa, uma fé espiritual, uma fé raciocinada, consciente do ser que somos. Aqui nós temos esses três pensadores, né? Sócrates, Santo Agostinho e Kardec. Nós temos aqui, quando nós nos imos de encontro a nós mesmos, nós temos essa beleza aqui, ó. Saber que o outro é um filho de Deus que necessita desse amparo, dessa ajuda. E aqui está a Madre Teresa, né? Dando grande exemplo do autoencontro com ela mesma. E foi de encontro a um filho de Deus também, necessitado.
Devemos trabalhar a autoiluminação, esquecendo o outro momentaneamente, porque quando fizermos essa viagem interior, em nós mesmos, vamos ao encontro do outro. Entendemos que o outro é um filho de Deus, como eu, necessitado também do mesmo amor e compreensão. Aqui nós temos aqui, eu posso pegar mais uns 5 minutos? É difícil? Então vamos lá. Vai até meia-noite, mas dá. Nós vivemos hoje a superfície da máscara, né? Olha como exemplo aí, ó. É verdade? Então, essa jovem, ela cria uma máscara, uma personalidade que na realidade não é. Às vezes está sorrindo, o indivíduo está sorrindo, está brincando, mas está chorando. É aquilo que eu falei há pouco, quer imitar, esquece de si, né? Então aqui ela está dizendo, nós vivemos hoje a superfície da máscara, a exemplo do Facebook, do Instagram. Ninguém vê uma pessoa despenteada, depressiva, e você acha que só você é infeliz. Com isso cai em depressão. Acha que o mundo está feliz, só você é infeliz. E começa a imitar o outro, e esquece de trabalhar o ser que ele é, o ser de luz. Por isso Jesus disse, brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Por que será que ele estava dizendo isso? Porque ele sabe, ele tem essa certeza, que nós vamos brilhar. Vós sois deuses, poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais, uma proposta de futuro. É lógico que nós não vamos fazer tudo que Jesus fez hoje e muito mais. Nós estamos num processo muito atrasado nesse sentido, mas vamos chegar lá, com certeza absoluta, né? Mas depende de cada um de nós. Vamos adiantar um pouco aqui, né? Nós não somos anjos. Quando nos arrependemos, Cristo nos acolhe. Quando Ele nos acolhe, Ele nos oferece trabalho. E quando nos oferece trabalho, nos dá oportunidades. A casa aqui está oferecendo estudo, está oferecendo trabalho, está oferecendo condições para nós fazer esse autoencontro com nós mesmos. Agora depende de nós querer. Mas é muito mais fácil, às vezes, o mundo lá fora do que esse encontro com nós mesmos. A escolha é nossa. Todos são convidados e poucos os escolhidos. Essa escolha é nós é que fizemos. E Joana nos diz, aprofunda a autoanálise e tenha coragem de te desnudares perante a própria consciência, consciente de que és o que fizeste de ti e poderás ser o que venha a fazer de ti próprio. Não postergues a decisão do autoconhecimento. Não deixa para amanhã, não deixa para a próxima encarnação. É hoje, é aqui e agora, meus irmãos. Deus nos oferece. O homem que se conhece possui um tesouro no coração de discernimento que o caracteriza é a sua luz acesa no íntimo, apontando-lhe o rumo. Cada vez que te resolvas por te autodescobrires, conduze uma proposta de libertação. Cada passo ser-te-á uma conquista nova. Toda vitória, por pequena que se te apresente, significará um avanço. Está no livro Momento de Iluminação, de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. Aquele que se esforça seriamente por melhorar
assegura para si a felicidade já nesta vida. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Allan Kardec. E aqui o nosso Mestre Jesus nos deixa para nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Este sim é um modelo e guia a ser seguido. Este sim é que nós temos que seguir. Como ele diz: vinde a mim todos vós que estiverem aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém irá ao Pai a não ser por mim. E o que é que nós estamos esperando? Esperando que Jesus venha de novo repetir tudo o que ele já disse? Não. Porque ele não morreu, ele continua em nós, no seu evangelho, nas suas obras, na terceira revelação anunciada por ele e administrada por ele pela sua falange de espíritos elevados, espírito de verdade. Muito obrigado, queridos irmãos, pela atenção. Rogamos a Deus muita luz, muita paz.